Essa semana alguém me perguntou e disse que pelo fato da nossa alma ser tão complexa, há uma complexidade tão grande em nossa alma, se não seria melhor, não é, a gente, para lidar com essa complexidade, ter um combo, não é? Um combo de ensinamentos biológicos, sociológicos, antropológicos, com a verdade de Deus para alcançar toda a complexidade da nossa alma. Primeiro que quando você mistura as coisas, elas não são mais puras, né, queridos? A ideia de que você pode misturar a palavra de Deus com a sabedoria do homem ou com as opiniões humanas é uma ideia de quem não pode dizer a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você vê? Davi não está dizendo a lei do Senhor tem faltas e melhora um pouco a alma. Não, não, não. A lei do Senhor, como nós começamos hoje, né? Ela é perfeita. Não falta nada nela. Não tem combo para colocar nela. Você só quer colocar mais coisas onde você acha que tem falta. E ela restaura a alma. Ela dá sabedoria. Ela é mais desejável do que o ouro. Ela dá alegria ao coração. Mas essa tem sido a verdade. Então eu queria falar hoje sobre, eu diria, a chave psicológica infalível. E nessa vida poucas coisas nós podemos chamar de infalível, né? Mas eu chamaria sem medo de a chave psicológica infalível. E eu queria fazer assim um estudo de caso, né? Muitas das vezes nós olhamos para uma doutrina, outras vezes nós olhamos para um estudo de caso, como isso se desenvolve na vida de alguém. Então vamos fazer uma espécie de análise na vida de alguém. Hoje à noite eu quero falar sobre algo mais doutrinário, não é? Um texto mais doutrinário, mas vamos olhar para esta verdade fazendo um estudo de caso, como se nós tivéssemos chamado alguém aqui nesta manhã para ver o que essa pessoa disse, se é verdade, não é? E se há essa necessidade, ou se a gente realmente tem uma chave psicológica infalível. Infalível porque ela funciona em todas as fechaduras das almas, não é? E ela não precisa ser misturada a mais nada. Então, em 1 Reis 1,41, diz assim, e o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Tinha acontecido um banquete aqui. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse, por que há tal ruído na cidade? Porque há tal ruído na cidade alvoroçada? Porque há esse zunido alvoroçado de festa, de coisa. E eles estavam acabando de participar de um banquete. Não é? Essas perguntas elas chegam a mim com uma constância, porque isso, de certa forma, é um dos bezerros de ouro, uma das vacas sagradas da nossa cultura, não é? Então, a pessoa disse, já que nossa alma é tão complexa, será que nossa alma é tão complexa? Será que para explicar todas as coisas da alma humana, há uma complexidade tão grande? Nós gostaríamos de acreditar que há milhares de coisas, complexidade sem fim, e por isso que tudo é tão difícil, mas será? Será que há essa complexidade? Ou será que existe uma chave infalível, uma chave psicológica infalível para nós? Então nós vimos aqui esse pequeno verso. Se você gosta muito de literatura antiga e mais moderna, e se você gosta muito de ler biografias, você vai ver que as biografias muito antigas, elas são diferentes das biografias da última metade do século passado para cá, não é? Porque a maneira de enxergar como você devia fazer uma biografia de alguém foi mudando à medida que a maneira de ver as coisas foram mudando. Isso não era muito comum se você olhar as biografias antigas.
Mas, por exemplo, em outros aspectos da literatura, como poesia, sempre houve muitas mudanças. Mas nessa área a coisa era mais fixa. Havia um método mais rígido, não é? Primeiro você tinha, quando você queria contar a história de alguém, fazer uma biografia, escrever, podia ser um vulto bem antigo, né? Como, sei lá, Ramsés II do Egito, não é? Ou Alexandre o Grande, não sei, você podia fazer tanto de pessoas mais próximas quanto mais antigas. A biografia era, na realidade, uma vida, entre aspas, da pessoa. Não é? O autor apenas ele compilava tudo que tinha acontecido na vida daquela pessoa e passava para nós, não é? Tudo que parecia importante na vida do biografado. E ele partia então do seu nascimento e de seus pais, quem sabe um pouco da sua genealogia e o seu comportamento na infância, que foi dirigindo a vida dele, até que chegasse, depois de contar toda a sua trajetória pela história, até que chegassem talvez nas derradeiras palavras, não é? Nas suas últimas palavras no mundo, e você então tinha aquele apanhado. Era essa velha ideia de redigir uma biografia. E nós podemos ver muitas biografias dessa forma. Mas, como eu disse, meio que um pouco antes da metade do século passado, as biografias elas mudaram, elas ficaram muito diferentes. O simples narração dos fatos, esses foram os fatos. Isso aconteceu, ele nasceu no ano tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, esse era seu pai, essa era a sua infância. Até chegar no final, as pessoas começaram a ver que isso não era suficiente para você conhecer alguém, mas talvez fosse até enganoso. Você podia ter uma ideia errada da pessoa biografada, não é? E o que se pensa é que se os fatos que você colheu e você registrou, eles não devem ser só contados, eles devem ser apreciados. E se eles vão ter algum valor para nós, se vale a pena ler a biografia de Alexandre, você tem que não só contar os fatos, tem que analisar os fatos. Você tem que estudar os fatos. E, em decorrência disso, as biografias modernas não são mais meramente a narração dos fatos da vida de alguém, da sua infância até a sua morte. Na verdade, é uma análise psicológica daquela pessoa. E o biógrafo moderno, ele não se detém, ele não para, ele não se fixa na exposição dos fatos. Essa é a vida de Alexandre o Grande. Não. Ele tem desejo de explicar a vida de Alexandre o Grande. Ele não se contenta em afirmar que tais e tais coisas aconteceram na vida de Alexandre até chegar na sua morte. O que interessa a eles é saber por que aconteceram. Por que Alexandre foi quem ele foi. Por que ele chegou àquele ponto de chorar porque não havia mais mundo para ele conquistar. Como ele chegou a isso. O que estava acontecendo nele. E o historiador moderno, então, famoso, certa vez explicou a coisa de maneira clara, porque essa mudança aconteceu. Ele disse, o que é realmente importante não é quando Colombo descobriu a América, não é? 1492, mas antes, por que Colombo descobriu a América? Nós queremos saber por que Colombo foi quem ele foi, por que ele se tornou esse navegador, por que ele desbravou os mares. Não é importante simplesmente saber que ele fez isso, agora por que ele fez. Em outras palavras, o biógrafo tem tanto interesse pelo cenário de fundo, que é a descoberta da América, mas pela cena em primeiro plano e o cenário de fundo. Para ele, a ação e a reação de diversos fatores e forças é que fizeram Colombo ser quem ele é. E fazer o que ele fez. E não simplesmente ele fez coisas. E tais biógrafos, eles creem que, pela aplicação de certos princípios e testes psicológicos na vida de Colombo ou de Alexandre o Grande, o próprio fundamento da vida e da ação deles, não é? Pode ser lançado de maneira clara
a fim daquilo que nós chamamos de estudo, não de caso, em vez de uma biografia ser simplesmente um objeto de pesquisa, ela é um objeto de análise psicológica de Alexandre, de Colombo. E eles tentam, então, elaborar uma filosofia de vida do biografado, e não só contar a vida deles, mediante, então, uma cuidadosa análise dos diversos motivos, fontes ocultas, porque ele sentia isso, porque ele tinha a compulsão de se tornar tão grande quanto Alexandre. Enfim, uma análise. A biografia moderna é realmente um estudo psicológico, e não simplesmente contar os fatos da vida de alguém. Somente esse método, eles dizem, é de algum valor permanente. Porque o que a gente quer não é só saber o que Alexandre fez, mas como nós podemos, como isso pode fazer alguma diferença em nossas vidas. Não devemos abordar só os feitos como se eles fossem só coisas que aconteceu. Nós queremos saber por que aconteceu. O que aconteceu dentro dele, o que aconteceu com o mundo em torno dele, o que aconteceu na criação dele, enfim. Temos que compreender que eles são o resultado, é o que eles estão dizendo, de certas condições. Eles são o resultado de fatores aos quais ele reagiu e moldaram eles de maneira certa ou de maneira errada. Mas não basta eu contar quem ele foi, mas o que o levou, os fatos que moldaram ele. O resultado de tal estudo será que, quando nós vimos as circunstâncias parecidas hoje, que aconteceu com Alexandre, ou que aconteceu com Colombo, ou enfim, ou nós nos defrontarmos com condições similares na nossa própria vida, a gente saiba o que fazer, porque aquela história não foi só uma história, foi uma análise psicológica de Alexandre que serve para nós aplicarmos nos eventos da nossa vida ou na análise de coisas que estão acontecendo agora. E nós, então, vamos evitar reagir de uma maneira errada, como talvez Alexandre errou, ou vamos aprender a agir de uma maneira correta, como ele reagiu a determinadas coisas. E por esse método nós somos induzidos a lembrar que, afinal de contas, o nosso herói, Colombo, Alexandre, enfim, todos que você quiser, ele era um homem como nós. Quando a gente analisa eles psicologicamente, a gente já descobre que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas leis e condições, e, portanto, nós podemos aprender com aquilo, em vez de meramente conhecer a história dele, admirá-lo ou desprezá-lo, pelo que ele fez. E nós podemos, então, contemplar, maravilhados, à distância, aquela vida, e, de alguma maneira, ela afetar a nós. Olha, tudo isso que o mundo considera tão novo, tão incrível, não é incrível para nós, porque eu sugiro, por exemplo, que essa é a chave para que você entenda o Velho Testamento. Em particular, e especialmente, como eu disse, quando você olha para tantas histórias, o Velho Testamento é cheio de história de príncipes, de reis, de homens poderosos, de homens comuns, e é precisamente porque isso é desejado para nós. Se nós não compreendermos corretamente, a gente perde o rumo, porque essas histórias estão lá. Nós achamos que esses livros, eles são meramente querem nos contar uma história, a história de Sansão, a história de Davi, ou a história de Abraão. Mas o fato é que o Velho Testamento, em toda parte, nos informa que a história que ele registra nada mais do que uma demonstração de caso. Não é só para nós sabermos que essas pessoas existiram, admirarmos ou não. Elas querem inculcar algo em nossas mentes. E é assim que nós lemos tanto as cartas e as doutrinas, por exemplo, nas cartas de Paulo, como lemos aquelas histórias. Portanto, é claro que, se nós não captarmos isso, nós vamos interpretar erradamente e não vamos aprender nada
quando nós olhamos para a palavra de Deus. Nós só vamos ter lido uma boa história. Às vezes, quando nós contamos histórias na igreja para as crianças, é só o que se faz, não é? Em outras palavras, por trás do Velho Testamento e de seus vários escritos, há um plano bem definido pelo Espírito Santo para que essas histórias estivessem lá, exatamente como ocorre com as biografias psicológicas modernas. O Velho Testamento parte da declaração de uma determinada lei que ele pretende que governe e controle nossas vidas. Ele quer que nós percebamos que o que está controlando e moldando aquelas pessoas é a mesma coisa que está controlando e moldando hoje. A obediência a essa verdade, nos diz o Velho Testamento, levará a certos resultados. O rumo de uma sociedade levará a certos resultados. Nós não temos essa história só para sabermos. A quebra dessas verdades, de igual maneira, nos leva a resultados comuns. E, vez por outra, a palavra é repetida, inculcada em nós, e cada vez a declaração da lei é acompanhada por uma clara indicação, como a gente acabou de cantar aqui, a bênção de Deus, não é? E o objetivo das porções históricas, então, da Escritura não é nos contar uma história, não é? Em todos esses relatos de biografias de reis, príncipes, generais e grandes homens, é apenas ilustrar a verdade de Deus e mostrar que ela funciona exatamente agora como funcionou naqueles dias. Portanto, quando as pessoas se espantam como as biografias mudaram, nós nos espantamos, porque a Bíblia sempre fez assim. Não é? A história não nos é dada meramente como uma história, mas com uma finalidade. Você não vê a história de Davi, Betsabá, etc, etc, só para você dizer se ele foi um bom cara, um canalha, ver os fatos e conhecer a história e saber os fatos e dar um veredicto. Nós temos isso com a finalidade que a gente veja o plano de Deus, a palavra de Deus em ação e como isso se relaciona com a alma do homem. Então, a gente vai ver isso nos Salmos, que deliberadamente desnuda a alma desses homens, na história do povo de Deus. A Bíblia não está interessada em meros fatos. A Bíblia não achou que a vida daquele príncipe era tão interessante que tinha que ser registrada para que milhares de anos depois as pessoas soubessem. A Bíblia não está interessada nisso, não é? Seu objetivo é que nós captemos o seu sentido e entenda realmente o seu significado mais profundo. Cada história que a gente lê no Velho Testamento, a gente olha, qual é o significado mais profundo dessa história? O que ela está dizendo sobre eu mesmo? E o fato e a história são apenas ilustrações do princípio fundamental que rege. E mesmo os reis, os príncipes, não têm importância nenhuma. Davi não é porque ele é um grande rei que a história dele está aqui. Não é? Como tantos reis daquela época, isso em si para a Bíblia não é o que interessa. Então a gente vê assim que a Bíblia segura e definitivamente faz o que caracteriza o tipo moderno de biografia. Ela sempre fez isso. E de história, e naturalmente o grande ponto de diferença é simplesmente a natureza da psicologia. Não é? Há uma diferença vital entre o que é feito hoje e as biografias com esse propósito psicológico e o que está acontecendo aqui. E o que nos choca logo, desde o início, quando capturamos as duas, é a simplicidade e clareza do método bíblico quando contrastado com o outro. Como eu disse, a pessoa disse para mim que a alma humana é muito complexa. E são cheios de fatores, de tal maneira que ela queria um combo entre o que a Bíblia diz, o que a sociologia diz, o que a biologia diz, o que a psicologia diz, cada complexidade. A Bíblia, apesar de muito antes fazer isso, ela diz, não há nada de complexo aqui. Há uma chave infalível, simples para explicar
as coisas. Na esfera secular, então, toda espécie de motivos, de influência, quem influenciou, quais são os motivos, os fatores são considerados e evocados em Alexandre, em Colombo, que eu mencionei, ou em Davi, ou enfim. E existem muitas escolas rivais que acham que uma coisa influencia mais, outra escola menos. Há homens que acham que tudo tem alguma coisa relacionada a repressões sexuais na infância. Cada escola tem uma maneira, com suas teorias e suas ideias rivais, todas tendo o propósito de explicar a mesma série de fatos. Por que Alexandre foi como ele foi? Por que Colombo foi como ele foi? Por que Ramsés II foi como ele foi? Essas várias escolas, por várias maneiras diferentes, querem explicar os mesmos fatos com um conjunto diferente de coisas. Frequentemente, elas estão em completa contradição umas com as outras no que elas acham que fez aqueles homens se tornarem quem eles se tornaram e fazer as coisas que eles fizeram. Mas a psicologia bíblica é simples. Não simples no sentido de que ela fica na superfície, mas que ela não diz que há essa multiplicidade de coisas. Ela reconhece apenas um fator, e ela se interessa unicamente por uma influência. É nesse sentido que ela é simples. Ela é profunda, mas reconhece um fator. Diz ela que a chave de todos e os muitos variados problemas acha-se num só fato: o pecado. Você vê o abismo que se abre. Todas as outras sequer acreditam no pecado. Querem acabar com a ideia do pecado. A Bíblia diz: não. Não há nada de complexidade aqui. Quando você encara o que a Bíblia diz como a chave psicológica infalível do homem, você tem algo que sonda o que tornou cada homem o que ele é. E não é uma multiplicidade de coisas. Não é? Diz ela que a chave de todos e os muitos e variados problemas, e o mundo e o coração do homem é um feixe de problemas, está tudo num só fato: o pecado. Sua psicologia é mais séria e mais profunda do que todas as outras, do que da moda presente, que não vai ser a moda daqui a algum tempo. E também ela é mais acurada, perfeita. E, na verdade, ela trata com o maior desprezo tudo e todo um método moderno de análise da alma humana. A psicologia bíblica despreza totalmente, por exemplo, o fator hereditariedade, em que vai se gastar tanto tempo estudando, do qual tanto se ouve falar no dia de hoje, onde ela considera uma pessoa e sua história realmente é como se a Bíblia até risse da hereditariedade. Não é? Ela mostra que um pai piedoso pode produzir um filho totalmente inútil e desregrado. Que, por outro lado, um pai que nunca fez nada de bom pode ter um filho como o rei Josias. Ela ri daquilo que nós achamos mais importante para definir quem Josias foi e quem o pai dele foi. Porque um foi tão ímpio e o outro tão piedoso. Um tão mau e o outro tão cheio de um desejo de viver uma vida não só que honrasse a Deus, mas como abençoasse de fato. Não é? Ela ri da hereditariedade na primeira família. Caim e Abel eram irmãos. Eles tinham a mesma carga hereditária, foram criados pelos mesmos pais, e não havia uma sociedade para a gente explicar a sociologia que fez eles serem o que eles foram. Jacó e Esaú eram filhos dos mesmos pais, criados da mesma forma. Um se tornou um príncipe, se tornou Israel de Deus, se tornou alguém que Deus hoje diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o outro foi um homem que Hebreus diz que, ainda que com lágrimas tenha buscado, não encontrou nenhum lugar, seu coração é totalmente fechado para Deus.
E não tinha nada a ver com a criação deles, com a carga hereditária deles. A Bíblia ri dessas coisas. Não é? O fator ambiental é tratado precisamente da mesma maneira. Não é? Quando você pensa em maldade, você pensa no ambiente. E o melhor e mais ideal ambiente foi qual, queridos? Quem foram as pessoas que viveram nos melhores ambientes, ou no melhor ambiente que você podia imaginar? Na verdade, que a gente nem pôde imaginar. O primeiro pecado foi cometido no Jardim do Éden. Não era só uma boa sociedade, um bom lugar, era um lugar perfeito. Se fosse o ambiente que fizesse algo com o homem, e não o homem que faz algo ao seu ambiente, então não haveria pecado no Éden. Era o lugar perfeito. Perfeito. Alguma coisa fez algo lá, mas certamente não foi o ambiente. Não é? Não foi miséria, não foi dor, não foi falta de alguma coisa que as pessoas pensam que sem Deus funcionaria. O primeiro pecado não foi cometido num lugar terrível, no meio de pessoas terríveis. Você vê, a Bíblia ri. Logo no início nós somos levados a lembrar que a queda ocorreu no Éden, no paraíso. E depois o grande Abraão, amigo de Deus, não tem nenhuma chance. Se no paraíso as pessoas falharam, Abraão era o adorador da lua. E ele adorou a lua 75 anos. E o seu pai era pagão, o seu avô era pagão, o seu bisavô era pagão, seu tetravô era pagão, e Abraão nunca conheceu ninguém que temesse a Deus. Ele estava cercado por uma sociedade totalmente ímpia. Então qual é a chance que Abraão tem de se tornar o pai de todos os que creem? Nenhuma. Se as pessoas são influenciadas pelo seu ambiente, que determina o que elas são, e se no Éden, um ambiente perfeito, as pessoas caíram. Como é que Abraão, que não tem uma luz nem lá no tatravô dele, vai poder ser alguém diferente do que ele é? A Bíblia ri das coisas que as várias correntes psicológicas tentam fazer para analisar o homem, não é? E ele foi criado no meio da idolatria, de maus procedimentos, de depravação sexual sem fim, como culto a Deus. Foi assim que Abraão foi criado, não por um ano, não por algum tempo, mas por 75 anos. Os ambientes se comportavam de maneira totalmente terrível. José foi criado no mesmo lugar que todos os seus irmãos. De novo, a mesmíssima coisa pode ser demonstrada quando são levados em consideração fatores de treinamento e educação. Intelecto, faculdades naturais, que nós achamos que vai ser importante, riqueza. Homens capazes são revelados como sendo tão falíveis e frágeis como outros. Homens na Bíblia que nasceram em riqueza, sem fim, fracassam como aqueles que nasceram na miséria. Tudo isso dizendo que o tempo todo, nós só estamos olhando fatores externos, não é? Você pode dizer assim, pastor, você está olhando fatores externos, e o temperamento? O temperamento, assim. Pergunta o crítico. A resposta continua sendo a mesma. Porque alguns dos piores e mais selvagens homens na Bíblia e na história se transformaram em homens mais doces nesse mundo. John Newton, que compôs Amazing Grace, ele comandava navios negreiros, vendo a maior miséria humana com o coração mais duro para toda espécie de maldade. Quando você lê tudo que esse homem escreveu, como ele viveu e como ele morreu, é inacreditável. Como pode alguém que durante anos viveu assim ter se tornado quem John Newton se tornou? O temperamento dele era brutal. Encarem a Bíblia e seus registros meramente do ponto de vista das ideias modernas psicológicas e dos métodos psicológicos modernos, e ela permanece uma completa miscelânea sem sentido, de fatos discordantes que não há como você harmonizar, e o que frustra toda a tentativa de classificação de ordem, não só na Bíblia como no mundo, não é?
Entretanto, abordem isso à luz da psicologia que a Bíblia ensina. Encare isso com a chave chamada pecado. Vocês verão cada uma das portas se abrir. E o que parecia ser um novelo intricado, né, intrincado, de repente não é mais tão confuso para nós. Tomem qualquer caso na Bíblia que vocês queiram, já que é assim que nós devemos tomar as histórias. A chave sempre funciona, é uma chave psicológica infalível. Não é? Você não vai ficar mais confuso, porque no mesmo ambiente, com os mesmos pais, no mundo sem nada, Caim foi Caim e Abel foi Abel. Porque a chave funciona para explicar. A vida de acordo com a Bíblia nunca é tão complicada quanto parece. Essa pessoa disse, já que há uma complexidade tão grande em nossa alma, a Bíblia, a vida não é complicada. Examinem só os fatos e ela vai parecer desanimadora e complicada, porque você vai pensar, essa pessoa que tinha todas essas oportunidades e deu tudo errado, essa pessoa já não tinha e não teve, então como é que pode, como é que isso vai encaixar aqui, mas não vai encaixar ali, você fica assim. A causa de todas as nossas dificuldades é o pecado, e o pecado, ele tem o poder de produzir complicações no jardim do Éden, e em qualquer lugar, no melhor lugar, no pior lugar, em filhos de pais doces e em filhos de pais brutais, em pessoas bem tratadas e em pessoas maltratadas. A Bíblia, como Deus não diz que as pessoas são produto de um monte de coisas diferentes, diz que elas são produto da mesma coisa. Pois bem, o caso em foco é bíblico e nós estamos interessados nele e atentos no tempo que a gente tem, porque a Bíblia quer dizer para nós que a vida continua sendo a mesma, porque o pecado continua sendo o mesmo. Coloque o homem em qualquer lugar, em qualquer ambiente, tente explicar biologicamente, sociologicamente, psicologicamente, e você se vê no amaranhado, que você chega com aquela pessoa, é tão complexo, tão confuso. A vida continua sendo a mesma, o pecado continua sendo o mesmo, e a lei de Deus é eterna, e Deus é o mesmo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, Mateus 24:35. E essa continua sendo a situação, causa e efeito ainda permanecem o mesmo, que explica a história de homem, como nós lemos aqui no início, Adonias. Talvez você pudesse ler a história de Adonias só como um príncipe. Um príncipe que fez isso, isso e aquilo, mas não é assim, e não é por isso que essa história está aqui. A vida de muita gente hoje parece estranha, esquisita, inexplicável. Mas quando você considera ela totalmente à luz da Bíblia e o que a Bíblia ensina sobre a doutrina do pecado, a coisa toda se torna perfeitamente clara. Na vida de Adonias, de Caim, de Abel, de Abraão, de Adão, de Eva, de Davi, como eu disse, John Newton. Então abordemos essa história dessa maneira, com essa chave psicológica infalível. E a gente tem um ensino profundo para os nossos corações, nós não temos tanto tempo. Eu diria 6 coisas a respeito da vida de Adonias, de um só fato da vida de Adonias, que é um grande estudo de caso da psicologia bíblica, e como a chave é infalível. E como todas as outras chaves, tem milhares de chaves, e você acha muito complexa o que está acontecendo, quando na verdade não há complexidade nenhuma. Primeiro, nós devemos começar pelo começo, por onde a história começa, e ali a gente descobre que de imediato é dada a chave para o entendimento de tudo que aconteceu. Ouça as palavras em 1 Reis 1:5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu serei rei. Em outras palavras, a gente deve começar pela consideração da natureza do pecado, dessa chave. Obviamente, nós não podemos tratar da natureza do pecado num sermão, e nem numa história apenas, não é? Mas podemos fazer um estudo de caso, podemos ao menos observar o ponto principal sobre isso, e o ponto que sempre a caracteriza, e que é sempre responsável por tudo, é essa expressão: se levantou Adonias, se exaltou Adonias. Adonias se colocou no lugar alto. Exprime isso perfeitamente. O pecado é orgulho, é arrogância, é presunção.
Use a chave lá com Caim e você vai ver como ela vai funcionar perfeitamente bem. Sempre leva a rebelião. Pode usar no Éden, pode usar fora do Éden, num anjo. Vocês veem isso claramente no caso deste homem príncipe, o filho de Davi, irmão de Absalão. Um cara imponente como seu irmão Absalão. A Bíblia diz que Absalão era o cara mais bonito, mais impressionante. Então, ela diz também que Adonias era assim, era irmão dele, irmão de todas as formas. E ele achava que ele deveria ser rei, que tinha o direito de ser rei. Seu pai estava velho na cama e era mais ou menos, estava se tornando incapacitado para continuar reinando, e ele evidentemente estava deixando claro, estava dando sinais de que ele ia colocar Salomão no lugar dele como rei. E Adonias pensou, está errado. Por quê? Ele podia ter pensado, Davi, meu pai, é um homem segundo o coração de Deus. Davi, meu pai, é um rei que fez coisas incríveis, Deus o ungiu. Se Davi, meu pai, escolheu Salomão, certamente isso deve ser melhor. Mas Adonias não podia achar isso, né? Ele achou, Davi está errado, porque ele se julgava o melhor homem em todos os aspectos do que todos os seus irmãos. Ele achava que ele era o cara indicado. Não que importava o que seu pai pensava? Seu pai certamente não entendia as coisas. As pessoas não entendiam tanto as coisas como ele mesmo. Ele se exaltou e se declarou, eu vou ser o rei. E ele sabia o que estava fazendo, ele tinha capacidade, ele tinha direito, porque ele era até mais velho do que Salomão, e ele queria aquilo. Ele desejava ser rei, ele queria governar o país, e ele achava que ele tinha ideias maravilhosas, que o país ia ficar melhor, ele tinha ideias melhores que o seu pai, ele era mais moderno que o seu pai, mais capaz que o seu irmão, e que coisa maravilhosa seria ser rei, ocupar o trono, ter como coroa real, a coroa que foi do rei Davi, na sua própria cabeça, não mais um mero filho do rei, o filho de Davi que tinha que obedecer ao rei, mas ele mesmo está no lugar supremo, acima de todos os territórios, de todas as pessoas, com todo mundo lhe fazendo cerimônia, todo mundo pendendo a se inclinar à sua palavra, e o povo todo gritando, salve o rei, Deus salve o rei, para Adonias. E maravilha, ele pensou, ele sentia que ele era o cara certo para aquilo. Então nós somos informados de que ele preparou carros e cavaleiros e 50 homens que fossem diante dele. Imagina assim, cavalos, ele era o cara mais imponente depois da morte de Absalão, né? Ele era o cara lindo, um príncipe, e ele pegou o cavalo maravilhoso, e 50 cavaleiros guerreiros, e ele fez uma procissão. Que perfeito quadro da natureza do pecado. Ele se exaltou e disse, eu serei rei. Você não vê isso no Éden, aquele lugar perfeito? Você não vê isso no céu, nos lugares celestiais, no anjo? Você não vê isso em Caim? Eu não vou me submeter às regrinhas. Ele se exaltou e disse, eu serei rei, e sereis como deuses. Você não vê isso? Você não vê como a chave psicológica infalível funciona? Que perfeito quadro. Eu serei rei. Que mistura de orgulho, vontade própria, arrogância, tudo culminando em rebelião. E quanto mais fácil é ver isso em termos dos reis terrenos, das rebeliões, do que em termos da rebelião de todo pecador, de toda alma que nasce nesse mundo, de todo homem que diz, quem é Deus para decidir minha vida sexual, o que eu adoro, como eu gasto meu dia, onde eu boto meu dinheiro, quem é Deus? Todo homem se levanta e diz, eu serei rei. Porque você se julga maravilhoso e inteligente. E você descarta, sempre que você descarta a verdade, sempre que essa pessoa que falou para mim que era melhor nós misturarmos na palavra de Deus as ideias humanas sobre a alma humana, é porque ela está dizendo o seguinte, Deus não é tudo isso, né? Nós seremos reis também, nós também temos a nossa opinião sobre as coisas.
Porque muitas pessoas, por exemplo, você se torna adolescente, se cresce, se torna um jovem, você logo quer dizer o quê? Eu não dependo mais do papai e da mamãe. Eu sou o rei. Eu decido a minha vida. Eu sou mais sábio, mais inteligente. A mesma chave. Está funcionando em Adonias, está funcionando em todo lugar. Por que sentimento de superioridade? Por que ele achava que ele era melhor do que Salomão? Ele era mesmo. Ele era um cara adequado para saber. Se um homem meramente deixasse de interessar-se, você vê que sempre que alguém não se submete a uma verdade bíblica, ele combate ela. Por que simplesmente ele não deixa aquilo para lá? Não. Ele quer estar acima. Não é? Ele vai estabelecer como as coisas devem ser. E nós não precisamos estender o olhar para longe para descobrir a resposta. Basta ouvir os homens falarem, basta de ouvir e o mundo moderno dizendo: ouça o seu coração, ouça os seus sentimentos, vai atrás da sua vida. Então, a chave psicológica funciona com reis, com Colombo, com Alexandre, com Adonias. Funciona em todo lugar. E se fizermos, nós vamos descobrir que é precisamente a mesma coisa que a gente vê em Adonias. E de fato o que vemos no caso de Satanás, logo no princípio. Você vê que você não precisa de outra chave. Um anjo é muito complexo, vai ser muito difícil entender por que Satanás, como as coisas funcionam. Não tem nada de complexo. A mesma chave psicológica infalível explica Adonias, explica Satanás. Explica você. E Deus disse. Satanás perguntou a Eva: o que Deus disse? Por que vocês têm que ouvir Deus? Por que você, a gente podia dizer, né? Por que você não faz como Adonias? Adonias se levantou e disse: eu serei rei. Por que não? Adonias achava que estava sendo rebaixado, mantido por baixo, que ele merecia um lugar melhor do que o que estava sendo dado a ele. E precisamente por isso que os homens e as mulheres fazem objeção à verdade de Deus, no mundo e na igreja. Eles acham que a verdade nos ata, nos acorrenta e põe contra nós objetos do nosso desejo. E há certas coisas que nós gostamos e que vem a palavra de Deus e diz que está errado. Há certos sentimentos que eu tenho, a Bíblia tem a coragem de dizer que meu sentimento está errado. Há certas paixões que eu tenho, há certas coisas que eu desejo, que amo, que a Bíblia tem a ousadia, Deus tem a ousadia de dizer: não. Como assim? Não. Eu vou me levantar e dizer: eu sou o rei. Claro que está que não colocamos as coisas nesses termos. Não é? Quando você diz: não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, não, na minha vida essa parte aqui não faço desse jeito. Você não está dizendo: eu sou rei, Deus. Mas é exatamente o que você está fazendo. E ele se persuadiu que ele tinha algo bom no seu coração. Esse é o problema. Ele não persuadiu: vou ser rei, vou destruir Israel, vou ser um rei terrível. Ele pensou: não, realmente eu sou o melhor. Vai ser bom para Israel. Não é uma coisa só minha, não. Não. Eu quero esse lugar, eu quero essa posição. Não é só para de mim, não. Eu sei que isso vai ser melhor mesmo. Vai ser melhor para todo mundo. Eu sou a pessoa certa. Eu sou, sabe? Eva não pensou: não. Eu vou destruir tudo. Não. Ela pensou: vai ser grande, porque eu sou uma pessoa incrível. Com esses poderes, com essa suposta liberdade, eu vou fazer coisas maravilhosas. Não é? Muitos rebeldes conseguem se persuadir, eu diria, a maioria, que o que eles estão fazendo é para o melhor. Isso acontece no mundo do trabalho, no mundo da família, na igreja. Quase todo mundo que criou problema na igreja dizia e se convenceu de que estava querendo algo melhor para a igreja. Tudo que ele conseguia era algo pior para a igreja. Mas ele dizia: não, eu quero mais comunhão. E tudo que ele conseguia era desunião, rebelião, confusão. Mas ele se convenceu de que aquilo que ele estava fazendo era para o melhor. Adonias também achava que Israel seria incrível, porque o que ele queria não era arrogância, não era orgulho, era fazer daquele reino melhor. Alexandre também achava isso. Sejamos honestos, o próprio sentir
as paixões que sempre caracterizavam o linguajar, a discussão. Nossa, às vezes conosco mesmo, deixa isso claro. As pessoas sempre acham e se convencem a si mesmo que elas estão fazendo é melhor, não só para elas, que aquilo não é algo que flui do seu egoísmo, não. Mas que os seus sentimentos estão baseados em alguma coisa correta. É por isso que, certa vez eu disse para um amigo que estava tomando decisões familiares destrutivas, eu falei assim, se eu mostrar a você, provar a você, intelectualmente que você está errado, você vai deixar isso? Eu só quero dizer para ele o seguinte, é evidente que você está sendo guiado pelos seus desejos. É evidente que todo mundo vai saber, que todo mundo sabe que na verdade isso é destrutivo. Você vai em frente, mas não é porque isso é bom. E você sabe que não é bom, mas você está tentando se convencer que isso é amor, que isso é maravilhoso, mas isso não é maravilhoso, você sabe. É apenas essa ideia de você ter o seu próprio modo de agir, essa avidez moderna pela qual nós chamamos de liberdade moral. Olha a nossa sociedade. Olha como as crianças estão sendo violentamente atingidas pela depravação sexual de adultos. Ah, mas era liberdade. Era uma sociedade mais livre que nós queremos. E nós não gostamos desse não farás, não terás. Isso acaba com a vida, isso não deixa a vida tão grande quanto devia ser. E nós queremos levar nossas vidas, a nossa maneira. Muito bem, nós vamos ter que nos convencer de que isso é o melhor mesmo. É que eu, se tiver essa posição de liderança, Adonias pensava, vai ser melhor para todo mundo, não só para mim. Não é mero acidente ou mera coincidência que aqueles que acreditam no que chamam de livre pensamento, quase inevitavelmente chegam na maior depravação moral possível. E muitas formas de licenciosidade, é o que inunda a nossa cultura. Então a causa do pecado, a causa de todos os problemas é o orgulho e a vontade própria. Você pode disfarçar o quanto você quiser, e Adonias podia dizer que ele tinha motivos nobres. Eu quero a união de Israel, de Judá, eu quero um grande futuro. Mentira. Ele só estava sendo orgulhoso, ganancioso, e era isso que estava impulsionando ele. A segunda coisa, eu falei que são 6, né? Mateus, 1 Reis 1,7 nos convida a olhar outra faceta dessa chave infalível psicológica, que também é invariavelmente verdade nessa conexão, seja qual for. Nunca falta encorajamento a quem procede dessa maneira, nunca. A Bíblia diz assim, e tinha inteligência ou acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais os ajudavam, seguindo Adonias. Vamos captar o pleno impacto desse versículo, não como uma história, mas como um estudo de caso psicológico. Joabe era um grande homem, ele era o general de Davi. Não há nenhuma grande história de batalha que Joabe não estava. Todos nós admiraríamos a coragem de Joabe, as façanhas de Joabe e dos seus irmãos. Ele está em toda a história de Davi, e ele é um homem que tinha permanecido fiel a Davi naquela época, por exemplo, de rebelião de Absalão. Além de lutar todas as guerras, foi ele que matou Absalão, para que Davi não perdesse o reino. Quanto a Abiatar, os dois apoiaram Adonias. Abiatar era o sumo sacerdote. Ele era aquele único que escapou dos sacerdotes quando Saul matou. E Davi fez dele então um sumo sacerdote. Ele é uma autoridade religiosa daqueles dias. Abiatar, que foi fiel a Davi durante todos aqueles anos. Adonias então conversou com eles e eles incentivaram Adonias. Se Adonias não tivesse recebido o apoio de Abiatar e de Joabe, talvez tudo parasse, não é? Talvez ele tivesse visto a loucura do que ele estava fazendo, mas ele recebeu o apoio de grandes homens.
Ele desejou fazer tal coisa e depois houve essas pessoas que concordaram com ele e lhe asseguraram de que ele estava certo. Ele sabia, se consultasse seus próprios sentimentos e a palavra de Deus, que ele estava errado, mas ele tinha apoio desses grandes homens. E eles eram pessoas muito importantes. Eu mal preciso explicar o que eu estou querendo dizer. O quadro é perfeito. Ninguém peca sozinho. Nenhum homem está isolado em sua rebelião contra Deus, queridos. Você sempre vai ter os figurões, ou pessoas importantes, ou amigos para te apoiar. Você sempre vai poder citar alguém para esconder o orgulho da sua motivação. Sempre vai haver toda uma sociedade, você vai poder citar homens inteligentes, pessoas importantes, líderes espirituais importantes, como Adonias podia citar Abiatar. Sempre vai ter alguém apoiando a nossa rebelião contra a verdade de Deus. E é por isso que a gente acha que a sociedade vai ser salva pela educação, porque grandes mentes vão ajudar. Mas grandes mentes estão sempre apoiando. Basta que você veja a maneira pela qual os chamados grandes da terra passam o dia, não é, confirmando tudo aquilo. Que depravação hoje não é defendida por pessoas grandes? Grandes pensadores, grandes filósofos, grandes humanistas, membros de tribunais importantes, governos, pastores. Mesmo os Joabes, homens que sempre foram leais e fiéis, como Davi, em quem a gente pensava que podia confiar implicitamente nesse aspecto, mostraram realmente algo totalmente diferente. O que Adonias podia dizer? Até Abiatar concorda comigo que eu sou o melhor. Abiatar me apoia. Joabe me apoia. Eu não posso estar errado. Porque o maior líder aqui espiritual, por isso que é ruim você, quando olha para o seu coração, você olha para a Bíblia, e em vez, você vê claramente que a Bíblia está dizendo algo oposto, mas você prefere dizer, olha, Abiatar, esse grande líder espiritual, está dizendo o mesmo que eu. As pessoas adoram dizer assim, quando elas estão falando sobre algo que a Bíblia está dizendo claramente. Ela diz, não, mas a pessoa tal, a pessoa tal, a pessoa tal, a pessoa tal, pensa assim também. É o que Adonias estava dizendo. Joabe concorda. E Abiatar também. Joabe é o homem mais corajoso de Israel. E Abiatar é o maior líder espiritual. Se eles concordam, então está certo. Muitas pessoas, nessas coisas, sempre começam a citar as pessoas. Mas ninguém peca sozinho. Se você quiser seguir o pecado, sempre você vai ter pessoas para te apoiar. E às vezes grandes, não é? Então, se Abiatar concorda, deve estar certo. É o que as pessoas na igreja fazem o tempo todo. Se Joabe concorda, só pode estar certo. Como pode estar errado? Se tivesse errado, Abiatar não concordava. Sim, até os sacerdotes e pessoas que ocupam posições elevadas e de grande responsabilidade na igreja visível de Deus, como Abiatar, que era a posição mais elevada de todas, muitas das vezes apoiam o rebelde e os seus discursos que não estão de acordo com a palavra de Deus. A imprensa, tenha qualquer ideia que é humanista secular e não é evangelho, e você vai ver que o mundo vai aplaudir, a imprensa vai aplaudir, as mídias vão falar que você está certo. Diga que realmente a ideia de casamento bíblico está um pouco ultrapassada, não é? E que realmente as coisas mudam, e a imprensa e as grandes mentes vão dizer, esse cara está certo, esse cara está pensando certo. Tente se rebelar como Adonias, e você vai ver que vai ser pessoas, não é? E decida dar as costas a Deus e viver de acordo com as suas próprias ideias e seguir os seus próprios impulsos, e o mundo vai te ajudar. Não só o mundo, não é? A carne, o mundo, Satanás, o humanismo secular, a psicologia secular, tudo vai te apoiar, tudo vai dizer, realmente, o pecado não tem nada a ver com isso. Isso em todos os lugares. Isso não é só Adonias. Em Jardim da Luz, todos os problemas que eu tive durante toda a minha vida aqui, sempre as pessoas que causaram problema tinham gente que apoiava elas. E é isso que fazia elas acharem que estavam certas. Elas tinham apoio.
o pecado sempre tem apoio. Se nós vivêssemos num mundo perfeito, sempre que você tivesse uma ideia assim, e alguém dizer, olha, isso é orgulho, hein? Você vai causar problema. Isso é pecado. O que você está fazendo não está certo, mas nós não vivemos num mundo assim. Quando alguém diz, se levanta como Adonias, eu vou ser rei, aparece logo um Joabe para dizer, você está certo, é isso mesmo, é errado o que teu pai quer fazer, Salomão. Aparece logo um Abiatar e diz, você está certo. E os Joabes e Abiatares enchem o mundo, enchem as escolas, os tribunais, os governos, e tem um monte de Abiatares e Joabes na igreja. Fale alguma coisa que está de acordo com o humanismo secular e tem um monte de Abiatar. Fale alguma coisa que está só de acordo com a Bíblia e você vai ver que você vai ter problema. Não há um monte de Abiatares para a verdade de Deus, nem Joabes. Se você vai ser guiado pelas opiniões dos homens e não por sua consciência cativa à palavra de Deus, nunca você vai ficar sem apoio. Sabe? E se você levantar e dizer assim, não, mas essa pessoa concorda com isso, essa pessoa concorda com isso, essa pessoa e essa pessoa também. Esse era o problema de Adonias. O pecado sempre tem apoio. A maioria das pessoas, até que são amigas, porque eles eram amigos de Adonias, né? Abiatar e Joabe, sempre estão dispostas a apoiar, em vez de dizer, olha, isso que você está fazendo é uma loucura. Isso é o pecado. Há raros homens como Natã, que está nessa história aqui, que vão dizer para o rei Davi, Davi, você é esse homem, eu sou seu amigo, eu podia ficar a vida inteira fingindo que você não é esse homem, mas é você. Você é o homem, Davi. Quase não existem Natãs, mas existe um monte de Abiatares e Joabes no mundo, no trabalho, na igreja. Não, é isso mesmo, não estão te valorizando, você tem que pegar lá, Adonias, vai em frente. Ele foi. Então o mundo encoraja todos os homens a errar. Raramente você vai ouvir o oposto. O que você está fazendo está errado. Raramente haverá um verdadeiro amigo que vai dizer, olha, isso é o orgulho, isso que você está sentindo, essa raiva, esse sentimento, então, essa coisa de que você não está sendo valorizado, isso é pecado. Olhe para isso pelo que realmente é, quase não há isso. A sociedade, ela é organizada e dinâmica para apoiar o mal, e a maioria das amizades também. E é por isso que Lutero disse, eu não posso ir contra o que a palavra de Deus diz. Se ele quisesse desistir, ia ter um monte de gente apoiando, um monte de gente disse que ele não devia nem ir para Worms. Em seu pensamento, em sua filosofia, em suas lisonjas, nós, em nosso encorajamento, sempre vamos ter muito apoio. Portanto, nunca pense que um sentimento teu está certo, porque há Abiatares e Joabes dizendo para você, está certo, você está certo. A Bíblia olha para aquela coisa. Nós temos a chave infalível. E o que nos expressamos pessoalmente, que a gente seja homem, que a gente tome a direção das coisas, que a gente vai lá e mostra quem nós somos, sempre vamos ter. Nos inspirando. E você, então, Joabe e Abiatar concordavam com Adonias. Não só concordaram, apoiaram ele. Pronto. Agora nós temos outro problema. Em terceiro lugar, passemos ao versículo 9, onde lemos, e matou Adonias ovelhas e vacas, e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. O que significa isso? Simplesmente outro conhecido princípio nessa chave psicológica infalível, qual seja, que a vida de pecado contra Deus e rebelião contra o Todo-Poderoso sempre se manifesta por algum tempo de sucesso. O versículo 6 diz que nunca Davi tinha contrariado Adonias. Davi criou Adonias como ele criou Absalão. Tudo que Absalão quis, Davi sempre fez. Nós vimos como ele acabou tentando roubar o trono do seu pai e caçando o seu pai.
E ele também nunca contrariou Adonias. A Bíblia diz assim: então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que você faz isso ou aquilo? E ele era também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Salomão. Ele era irmão, depois de Absalão. Ele era irmão de Absalão por pai e mãe. Então toda aquela coisa de Absalão, então, o irmão dele, Adonias, tinha a mesma coisa, aquela beleza, aquela imponência. Adonias então ficou animado pelo sucesso, porque ele teve apoio de Abiatar, de Joabe. Como é que poderia estar errado se o grande general me apoia? Como é que pode estar errado se o grande sacerdote, o sumo sacerdote, uma autoridade da igreja me apoia? Como é que isso pode estar errado? Que tolice seria hesitar por um momento acerca de tudo isso, quando tudo estava tão claro de que ele era o cara que ia tornar Israel incrível. Quão ridiculamente consciencioso e escrupuloso ele teria sido se ele examinasse a si mesmo e dissesse: o que está acontecendo com o meu coração? O que está me impulsionando? Não vou olhar o que Abiatar e Joabe está dizendo. O que está me impulsionando de verdade? Ele veria claramente que todas as explicações cairiam e ficaria só o pecado. E porque o pecado não seria menos pecado, porque Abiatar apoiou como um grande líder espiritual, ou que Joabe apoiou como um grande líder militar. Que tolo, na verdade, ele pensou: eu fui de demorar tanto, eu sou tão incrível, tem tanta gente me apoiando. Na verdade, quando ele deu aquela festa, ele pensou: puxa vida, eu perdi tempo, papai está na cama há um tempão, eu já podia ter feito isso há muito tempo, papai está fraco. Não há maior falácia do que imaginar que no momento em que o homem peca, ele será punido por isso. E é por isso que pessoas, às vezes, ficam fazendo algo errado em casa, no trabalho, no mundo, na igreja, durante muito tempo. Porque elas pensam: olha, eu estou fazendo essas coisas, está tudo dando certo, as coisas estão indo para frente. Quem dera caísse um raio perto de nós cada vez que fosse o pecado que estivesse nos impulsionando, né? Pelo menos nós íamos pensar: não, isso aqui é porque eu sei que é melhor, e caísse um raio perto da gente, a gente ia pensar: isso não é melhor, Deus não quer isso. Mas não é o que acontece, né? Você começa a ter pensamentos de um romance, começa a acontecer no teu coração com outra pessoa que não é teu cônjuge, mas não cai nenhum raio, não é verdade? Não acontece nada, tu não sente uma dor, não tem um anjo te esganando, não é? Parece que tudo está funcionando. Olha, não está acontecendo nada demais também. Não vamos ser exagerados, não é? Eu estou aqui tentando tomar o trono do papai, mas não é nada demais. Eu estou na igreja semeando discórdia e mal, mas não está acontecendo nada, não é? Eu estou bem no emprego, eu estou com saúde. Estava tudo dando certo aqui. Os filhos de Israel podiam ver os ímpios prosperando. E esse era o problema. As coisas não acontecem como a gente imagina. A gente fica pensando: Asaf até ficou pensando: por que prosperam os ímpios? Ele ficava pensando: olha, eu vejo o Egito prosperar, será que o Egito está tão errado assim? Eu vejo a Babilônia se tornando grande, será que ela está tão errada? Eu vejo aquele império lá ficar cada vez mais rico, será que eles estão tão longe de Deus assim? Se eles estão prosperando tanto? Porque essas são outras características, queridos. Era um problema para eles e é para nós. Sempre o pecado parece ter grande sucesso, e muitos têm dito a si mesmo o que Adonias disse a si próprio. A princípio ele está temeroso, ele diz: será que vai dar certo? Mas ele ganhou o apoio de Joabe e de Abiatar, ele ficou mais confiante. Aí ele já pegou 50 caras e fez uma marcha. Não aconteceu nada. Não caiu nenhum raio, ele não sentiu nenhuma dor, nada estava dando errado, estava dando tudo certo. Se está tudo dando certo, Deus não pode não estar gostando do que eu estou fazendo. Ele gostava disso, ele desejava. Muitas das vezes você acalenta um pecado no seu coração, uma rebelião, pensamentos ruins contra alguém. E você faz isso durante muito tempo e não acontece nada. E você pensa: está vendo? Isso não é tão ruim assim, não é? Não está acontecendo nada.
A maravilha das maravilhas, em vez de uma terrível calamidade dar cabo dele, nada de negativo aconteceu no que Adonias estava fazendo. Ao contrário, as coisas pareciam estar indo muito bem, nunca tinha sido tão feliz. Ele era o cara mais feliz do mundo, está tudo dando certo para mim. Fazer tudo o que desejava fazer e, contudo, ter sucesso, prosperar. Um banquete ordenado, mandou matar um monte de animal e fez um banquete de reis. Que tolice, que infantilidade, que superstição, que antiquado seria recuar por temor ou ficar sondando meu coração se isso é orgulho, se isso é pecado, se eu estou tentando me elevar quando tudo está dando certo. Tenho apoio, o maior líder espiritual, o maior líder militar, todo mundo está feliz. Esta vida livre é simplesmente maravilhosa. Eu fiquei tanto tempo querendo ser rei, mas eu fiquei me segurando. Que bobagem, perdi tanto tempo. Nada de temer e fazer o que quisermos, não é? Simplesmente eu agora não vivo mais uma vida, aquela coisa de voltada para Deus. Pelo contrário, dei linha pipa, estou vivendo e não aconteceu nada. Estou muito satisfeito. Liberdade, gozo, sim, sucesso, prosperidade, está tudo bem. Claro que é. Examinem a história, examinem o mundo hoje. Adonias, em sua festa, no versículo 9, e matou Adonias ovelhas e vacas, animais cevados, junto à pedra de Zoalete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todo mundo, seus irmãos, os filhos do rei, os príncipes, e todos os homens de Judá, servos do rei. Em quarto lugar, devemos passar depressa adiante, não é? Porque a história não acabou. Próximo verso, Adonias, importante é o verso 41, não é? É possível gozar dos prazeres da rebelião, do orgulho, enfim, do pecado? A resposta que Moisés deu em Hebreus 11, 25 antes ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ter um pouco do gozo do pecado. A Bíblia nunca disse que se você se rebela contra Deus, se você se rebela contra a verdade de Deus, contra uma doutrina de Deus, se você rebela no mundo como rei Adonias, no teu trabalho, se você faz coisas deploráveis para subir na carreira, a Bíblia diz que você não vai subir na carreira, você não vai conseguir nada. Não. A Bíblia diz que o que Moisés não quis é por um tempo viver como príncipe do Egito, abrindo mão de algo muito maior. Mas ele podia viver o quê? Mais 40 anos? Ele já estava 40 anos como príncipe. Aqui está a resposta. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele o som das gaitas e as manifestações de grande alegria do povo durante a unção de Salomão como rei, que tinha acabado de comer. Adonias e seus convidados estavam na maior festa. Tudo tinha dado certo. Tudo tinha sido planejado, já tinha banquete, tudo foi calmamente, tudo deu certo, tudo que ele fez. A comida era perfeita, a companhia era perfeita, as pessoas que apoiavam eram perfeitas, brilhantes, cintilantes, os oradores se superavam, todo mundo se levantava no banquete para falar. Abiatar falou como sumo sacerdote, orou, abençoou todo mundo. Joabe falou como um grande general. Longa vida ao rei Adonias. Adonias se sentiu o máximo. Indubitavelmente o homem mais excelente que poderia encontrar. Ele mesmo pensou, eu. Como eu disse, as pessoas sempre acham, olha, se eu comandasse, tudo ia ser maravilhoso, né? Ele achava isso. E ele estava pensando naquele grande banquete, as glórias do rei Davi logo serão nada perto das glórias do rei Adonias. E eles eram gritos não é? Finalmente, rei, viva o rei! E estava cercado por amigos tão maravilhosos. Amigos nos apoiam assim, é maravilhoso, não é, queridos? Amigos importantes, espirituais como Abiatar, poderosos como Joabe, os outros príncipes, aquela multidão te apoiando, você se sente bem, não é? Ótimo. Isso faz as coisas ficarem certas, não fazem? A própria vida vai ser maravilhosa e grandiosa. E no meio dessa festa, de repente eles começaram a ouvir um som. Então, e de repente alguém falou, que som é esse, gente?
Sabe quando a gente está ouvindo um barulho longe e que está uma festa aqui, você fala assim, dá desligada no sonho que eu estou ouvindo um troço. Que será? Alguém diz, não é nada. DJ, continue a festa. A vida está boa. A rebelião funciona. Mas eis que eles começam a ouvir um barulho mais forte. Que será? Por que a cidade está alvoroçada? Será apenas as pessoas da cidade toda que estão aderindo à festa de Adonias? Mas não, o som não parece isso, e vem avançando em direção ao recinto do banquete de Adonias como rei, e o rosto desses homens começam a mudar. A festa começa a acabar. Eles começam a ficar com um rosto mais pesado. E então chegou alguém dizendo, Salomão foi coroado rei de Israel. E agora, José? Como isso é verdade a respeito do pecado, queridos. O gozo do pecado, a rebelião, em qualquer lugar, né, contra o que Deus diz, os apoios que nós temos, os amigos. E o tempo pode variar consideravelmente em algumas vidas. Não sei exatamente o tempo na vida de Adonias. Às vezes demora uma continuidade, parece interminável. O homem prossegue desafiando a verdade de Deus, o que Deus fala no coração. Ele diz, está tudo bem. Alma, come, bebe, descansa. Olha o sucesso. Durante anos você teve esse sucesso. Sim, a vida sem se submeter à verdade de Deus parece assim. Mas, enquanto Adonias e seus amigos estão festejando, Salomão e Davi estão se preparando. Enquanto você está desfrutando desses impulsos, querendo espiritualizá-los com a ajuda de Abiatar, querendo torná-los justos com apoios de Joabe, tudo pode estar bem no momento, você pode estar rodeado dessa coisa, nunca foi tão feliz. Você acha que quem abandona Deus e enfia o pé na jaca, você acha que o cara se sente mal logo assim? Não, né? Não caiu nenhum raio. Ou então quem começa a semear discórdia, você acha que as coisas são assim? Como Adonias começou a fazer, eu só quero o bem de Israel, de Judá. Mas o que significa aquele mal estranho ou aquela dor incomum? O que significa quando aquilo que eu achei que o pecado ia me dar, começa a dar uma pontada de que as coisas não estão indo tão bem? Olha a sociedade, ela é tão livre de Deus. Essa sociedade vive como se Deus não existisse. As coisas não estão dando tão... A festa não dura muito, não é? É por isso que você está aqui. A tropa de Deus está em marcha, cada vez mais perto. Preste atenção nisso. Não se sente um tanto inseguro. Você diz, eu vou explicar os meus desejos, aquilo que eu sou. É contrário à Bíblia. Eu vou explicar com Freud. Eu tenho apoio de Freud, tenho apoio de Abiatar. Mas quando as coisas começam a dar errado, né? Quem sabe você tenha que enfrentar uma grande tristeza, uma grande tragédia. Você começa a pensar que essas coisas não te apoiam como você imaginava. A festa não está sendo como planejado. E a primeira notificação é: Deus está chegando, não é? Deus não joga um raio quando nós nos afastamos do que Ele quer, ou quando nos dizemos, eu sou rei, não com essas palavras, né, mas como nós vivemos. Eu posso julgar com a parte da Bíblia, eu mesmo obedeço, com a parte não é adequada. Eu sou rei. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. 5. Olha a cena de consternação e de confusão. A Bíblia diz assim: então estremeceram e se levantaram, todos os convidados e foram embora. Queridos, Adonias estava sozinho, adiantava agora. Abiatar deu no pé. Sabe, Abiatar, aquele líder espiritual que disse que ele podia fazer aquilo. E ele pensou, se Abiatar disse, então eu posso ir. Deus não pode estar contrário a Abiatar. Então Abiatar, o quê?
Salomão foi coroado rei, e eu estou aqui com a Dorice que roubada, vou embora. Cada um começou a pensar em si mesmo. Sabe aquele companheirismo que incentivou a rebelião, que incentivou o pecado, que deu toda a força? Sabe aquela teoria freudiana que fez você brincar com o pecado e dar outro nome para ele? Então, a vida está te tratando mal, coisas ruins chegaram, quem sabe a própria morte, né? Quem sabe aquela dor, quem sabe o médico dando aquele recado. Essas coisas que falaram que iam te consolar, que iam estar contigo, né? Então estremeceram e se levantaram todos e foram embora. E agora? Ele desafiou o rei. Ele disse: eu mesmo vou ser rei. Agora ele vai ter que estar diante do rei. Você disse: não, eu não preciso, essa doutrina aqui, tem um líder, tem um pastor maravilhoso que diz igual eu penso. Então, o rei está errado. Mas um dia vai todo mundo fugir e deixar você sozinho diante do rei. Você acha realmente que um dia, diante de Cristo, diante de Deus, você vai poder chamar Freud? Você vai poder chamar algum sábio desse mundo para te ajudar? Sabe, a Bíblia diz em Apocalipse que as pessoas vão pedir que as montanhas os escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Você acha que alguém vai estar do seu lado? Aqueles pastores que te incentivaram a ir em frente, claramente contrário ao que a Bíblia diz. Você acha que vão estar lá? Você acha que quando a morte chegar, você vai pedir o último escrito de Freud para ler? Vai. Quando o médico disser: olha, não tem mais nada que nós possamos fazer, mas eu trouxe para você aqui um livrinho da última teoria da psicologia, você vai morrer em paz, vai ser doce. Você vai dizer: combati o bom combate, corri a carreira do humanismo secular e agora eu vou morrer em paz. Você acha? Você acha que alguém vai estar contigo? Todo mundo foi embora e Adonias ficou desesperado. Cadê Abiatar? Estava procurando livrar a cara dele. Cadê Joabe? O grande general estava procurando livrar a cara dele. Todos eles vão morrer. Complexidade? Como é que você explica Joabe? Como é que você explica as atitudes de Abiatar? De Adonias? O pecado. Eles tiveram histórias diferentes. Um foi criado como sacerdote desde criança. Outro, como a Joabe, era um grande guerreiro. Adonias foi criado no luxo de um príncipe. A Bíblia diz que o pai dele nunca contrariou ele. Ele teve tudo. Não foi por causa da carência, a sociologia. Esse cara não teve nada, ele não teve isso, ele não teve aquilo. Ele viveu no luxo. Tudo que ele quis, papai fez. Olha o que ele é. Já Abiatar, não, é totalmente contrário. Ele foi criado como um sacerdote desde criança. Olha o que ele é. Já Joabe foi criado com uma espada na mão. Nada podia ser mais diferente de Joabe do que Abiatar. Viveu em 1000 guerras. Olha o que ele é. A história deles é totalmente diferente, mas eles são totalmente iguais. Não há complexidade na alma dessas pessoas. Não há complexidade em nenhum homem que diz: eu serei o rei, eu tenho apoio de não sei quem, eu tenho apoio da última teoria, eu tenho apoio de amigos. É o pecado. Ou você vai encontrar com Deus na cruz, ou no juízo, e ninguém vai estar contigo. Sabe, quando Abiatar estava no meio da festa, tudo que ele fez deu certo.
aquele medo que eu tinha, aquelas coisas bobas. Eu encontrei um grande líder que disse que o que eu quero é o que Deus quer. Eu encontrei um grande general, apoios, amigos. Estão festejando comigo, então. Adonias saiu correndo e segurou no altar. Que patético, queridos. Ele segurou no altar de Deus. Ele fez. Sabe quando você vive pelo que o mundo diz, pelo que aquele grande líder que contraria a Bíblia diz, pelo que o humanismo secular diz, mas na hora que você achar que a morte está chegando, ou que o casamento explodiu, ou que a vida foi para o espaço, você corre para o altar, segurar no altar. Foi o que Adonias fez. Adonias segurou no altar pensando, eu tenho que conseguir um meio de escape, eu vou ficar aqui no altar, porque esse aqui é o altar de Deus. Mas Salomão disse, se houver sinceridade em você, você não vai morrer. Mas nós sabemos que Adonias vai morrer. Para onde Joabe correu? Para o altar. E Abiatar. Mas eles vão morrer. As mesmas pessoas que tinham concordado com ele, tinham dado apoio, líderes espirituais, líderes poderosos, encorajaram Abiatar. Nenhum deles foi amigo de dizer, não faça isso, seu pai é o rei, é um rei sábio, é um rei segundo o coração de Deus. Se ele chegou à conclusão de que Salomão deve ser o rei, você é um grande príncipe, se contente com a posição que Deus te deu, não faça isso. Mas ninguém fez isso, não é? E esses amigos prometeram tanto, deram tanto apoio, as teorias ajudavam tanto ele, mas no momento de crise, da dificuldade, todo mundo levantou e deixou ele sozinho. Quanto mais você necessitar do humanismo secular, mais inútil você vai descobrir que ele é. Você talvez não ache que ele é suficiente para você agora. Você está saudável, não está? A vida está indo mais ou menos bem, mas, querido, ele vai te deixar sozinho nos piores momentos da vida, não vai te dar paz. Você acha que Deus não pode te dar alegria indizível, nem paz. Você tem teorias para explicar isso, mas você não vai poder usar elas na hora que mais você precisar. As ideias e teorias modernas da vida podem ser maravilhosas quando você está com saúde. Quando uma grande drama não entrou na sua vida. Quando seu filho não morreu. Quando você não está morrendo. Mas quando você estiver, todos os Joabes vão embora. Todos os Abiatar. Você não vai poder dizer para Deus naquele dia, não, Senhor, mas Abiatar me apoiou. Deus vai dizer, então, você sabe onde Abiatar está? Por que você não me ouviu? Por que você achou que o apoio de Abiatar mudaria a minha palavra? Por que você achou que o apoio de Joabe mudaria alguma coisa? Por que você achou que aquelas teorias iam te ajudar? Por quê? Porque você se levantou e disse, eu serei rei. E eu vou definir as palavras que vão dirigir a minha vida. Eles também. Você realmente gostaria de encarar a eternidade baseada em Freud? Você realmente tem alguma esperança em encarar a morte e a eternidade baseado no que ele escreveu? Você realmente acredita que a alma é o que ele disse? Você acredita, igual essa pessoa disse para mim, a complexidade, podia fazer um combo. Você acredita que esse combo vai te ajudar? Você já olhou para o mundo desesperado à sua volta? Você pensa que será fortalecido e ajudado e consolado em seu leito de morte pelas coisas que esse mundo diz que vão te ajudar? Você já viu como eles morrem? Você já viu como eles envelhecem? Você já viu como eles estão deprimidos? Eles vão embora. Essas teorias, como Joabe, como Abiatar, vão embora.
Quem te impulsiona para a rebelião na vida, contra Deus, no trabalho, em pecar em casa, na igreja? As pessoas vão cada um querer se agarrar ao seu altar e se livrar. Você devia tão somente consultar o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia diz sobre esses meus sentimentos, o que é a única coisa que Adonias devia consultar, que Caim devia consultar, que Davi devia consultar, que eu devia consultar, que você devia consultar, porque ao não fazermos isso, estamos dizendo, eu vou ser o rei, como Adonias. Isso pode parecer. Você acha realmente que quando as coisas estiverem pior e quando o fim chegar, ouvir uma música vai te ajudar? Técnicas de relaxamento. Você acredita que foi isso que Paulo fez? Uma viagem nas montanhas, olhar o mar pela última vez, o dinheiro, os amigos. Você pode ser tão tolo que continua a dar ouvidos a amigos e confiar neles, quando o que eles estão falando não é exatamente o que Deus diz. Ah, mas é o Abiatar. Você é tão tolo assim? Veja o terror no rosto de Abiatar. Ele vai morrer. Deus tinha declarado muito tempo antes que todo mundo da família de Eli ia morrer, e Abiatar era o último sacerdote daquela família. Veja o terror, veja o medo de Adonias, veja o medo de Abiatar, veja o medo de Joabe. Eles se agarraram nos chifres do altar. Não haveria nada mais aviltante de que você achar que Deus só é interessante quando viu que tudo mais, que você dedicou tudo, você só pega Deus ali como, quem sabe, não tem mais esperança em nada mesmo. Há alguma esperança, queridos? Não há? Há tão somente pelo que Deus fez. Aqui diz que Salomão disse para o seu irmão, se você for um homem que realmente tem um coração correto, nenhum dos seus cabelos cairá. Porém, se não for, você morrerá. Nós sabemos que ele vai morrer, porque ele se arrependeu na hora que ele se segurou lá no altar, mas não era de verdade. Era só porque eu vou ser rei, estava dando errado. Era Adão escondido atrás da árvore. Era Caim se fazendo de vítima, dizendo, será que eu vou suportar tamanha maldição? Que tênue sombra tudo isso é do que Deus faz com o pecador, não é? Todos nós vivemos em rebelião, desobediência, arrogância, orgulho e luxúria, e todos nós nascemos nesse mundo dizendo para Deus, eu vou ser rei. E todos nós temos todo o apoio do mundo, de amigos, da lei, dos filósofos, do humanismo secular. E André Del Banco, um homem secular, nasceu em 1952, está com 70 anos, um escritor famoso, professor universitário das maiores universidades do mundo, famoso. Ele está com 70 anos agora. Ele disse, um abismo se abriu em nossa cultura entre a visibilidade do mal e os recursos intelectuais disponíveis para lidar com o mal. O que ele diz no livro dele é que quando você não tem mais algo além dos homens para recorrer, quando você perde, e ele é um homem secular, e não tem nada a ver com o evangelho, mas ele está só descrevendo a realidade. Ele diz, quando você não tem mais um Deus, e você só tem três opções para lidar com todos os dramas da vida, a biologia, a psicologia e a sociologia. Ou você vai dizer que tudo é o que é, porque nós estamos evoluindo, e biologicamente então tudo não está correto ainda, mas está melhorando, e faz parte dessa constituição evolutiva, então há erros bioquímicos ainda acontecendo, mas nós vamos chegar lá, nós não, né? Daqui a outras gerações.
Ele diz, ou você vai ter que explicar tudo com a psicologia, e você vai dizer que todo mal do mundo é por causa das emoções reprimidas, que acaba virando neuroses. Ou você terá que explicar, ele diz, com a sociologia, que época da privação econômica. Nós vimos como a Bíblia mostra que filhos de rei, filhos de pessoas comuns, pagãos como Abraão, gente no jardim do Éden, a mesma chave funciona. E todas essas explicações não conseguem explicar todas as coisas com homens tão diferentes. Abiatar sendo sacerdote, um sendo general, um sendo um príncipe. A mesma chave funcionou com os três. E Delbanco diz que ele pode mostrar que uma pessoa, quando tenta explicar o mal em si e no mundo com essas coisas, as suas teorias vão acabar caindo. As chaves não vão abrir todas as portas e você vai ficar confuso. E ele é um homem totalmente secular. Porque se essas teorias são verdadeiras, ele diz, não estamos realmente diante do mal. Nós realmente não podemos ajudar ninguém. Nós só podemos dizer que a biologia dela deu errado. Que a sociedade em torno dela estava errada. E que as suas emoções reprimidas no passado deram tudo errado. Dostoiévski, ele é engraçado, né? Um dos maiores escritores, né? Nasceu em 1821, morreu em 1881. Ele diz numa das suas grandes obras, né? Ao falar como a biologia, que nós somos animais que estão evoluindo, vai ficar tudo paraíso um certo momento. Ele diz na sua obra, Os Irmãos Karamazov, ele diz assim, as pessoas falam às vezes da crueldade humana e chamam ela de crueldade bestial. Esse cara agiu como um animal. Mas isso é uma grande injustiça com os animais. Os tigres apenas caçam e comem. Isso é tudo que eles podem fazer. Você nunca vai ver um tigre, ele diz, dizendo, eu sou tão grande quanto outro tigre, as pessoas estão me valorizando, eu vou matar todo mundo que não concordar comigo. Ele diz assim, o tigre nunca pensaria em pregar as pessoas numa cruz. Ele nunca está cheio de ambição, ele nunca está cheio de crueldade, de egocentrismo, de inveja. Um tigre nunca diz que quer ser o rei do mundo, mesmo se ele fosse capaz de fazer. Em face do mal, toda a outra teoria, tentando explicar o mal em nós, em Adonias, em Abiatar, falha. Se você vai ser como Saul, não é? Você vai passar a tua vida toda em negação. Saul dizia, não é que eu odeie Davi, não é que eu tenho inveja dele, é porque ele está errado, ele vai estragar Israel, ele não serve para ser rei, não pode Deus botar ele no meu lugar. Ele estava sempre em negação. Por outro lado, se você não entender a doutrina do pecado, você nunca vai ser capaz de compreender a glória do amor, da graça de Deus, queridos. Porque há tantos cristãos hoje que são como o mundo. Ele diminuiu tanto que o pecado que ele não pode se maravilhar com o que Jesus fez. O que Jesus fez não é muito grande, porque o pecado nada mais é do que algumas coisas que acontecem por causa da biologia, da sociologia e das nossas emoções reprimidas no passado. Então o que ele fez não é tão grande, não me enche de alegria indizível e cheia de glória. O amor dele não me constrange, não produz alegria em mim, porque o que ele fez não é grande coisa, porque eu não vejo o pecado como ele é realmente. Essa é a razão de um monte de pessoas que dizem cristãs não terem a sua alma inundada de gozo e de alegria. Elas não têm uma grande salvação, elas só têm problemas psicológicos, sociológicos e biológicos. E Jesus nem é bom o suficiente para lidar com eles. De tal maneira que a pessoa diz para mim, nós precisamos de um combo. Por que essa pessoa seria maravilhada com Cristo e o que ele fez? Dorothy Sayers, que é na verdade uma literata famosa, né? Fez as melhores traduções que as pessoas dizem da história, por exemplo, de Dante Alighieri, escreveu obras incríveis, mas também escreveu livros famosos, como o de Agatha Christie, assim, que tem um detetive famoso. Ela é alguém assim, muito... Era, né? Ela morreu em 57. E ela escreve, eu vou encerrar aqui, né? Ela escreveu poemas, ela é
enfim, vai de áreas da alta literatura para coisa assim de história de detetive. E ela diz que se você não entende o pecado, você não vai ser pessimista o suficiente com o homem, nem com a situação do homem. Mas se você não entende o pecado, como você sempre explica o pecado de uma maneira menor do que o que ele é, você não vai ser pessimista, você não vai ser pessimista o suficiente, mas também você não vai se encher de uma grande alegria quando o pecado é resolvido. Você nem vai conseguir ser pessimista e nem ter uma alegria indizível e cheia de glória. Porque você não sabe o que o pecado é. Ele é um pecado, você é livre dele, mas você não acha que ele é tão terrível, porque você explica o homem com aquelas outras chaves que não funcionam. E como ele também não é tão terrível, o teu salvador dele não é uma pessoa tão maravilhosa, para que o amor dele te constranja. E isso é o verdadeiro cristianismo. Você vê o que ela está dizendo? Ela está dizendo, por um lado, que se você acredita que a razão pela qual as pessoas fazem o que elas fazem é por causa do mau condicionamento social, da sociologia, ou é por causa da evolução e dos problemas evolucionários que ainda existem na nossa biologia, ou por causa da psicologia, das nossas emoções reprimidas, você nunca vai entender a doutrina do pecado. Você nunca vai ser capaz para lidar com a vida como ela é, porque você nunca vai ter as chaves para explicar a vida. Por que essa pessoa agiu assim? Por que ela está sendo? Por que a sociedade é tão destrutiva? Você nunca vai ter a chave para lidar com a realidade. Você vai viver em negação a seu respeito, como Adonias viveu. Não, eu quero o melhor para Judá, Israel. Não é um complô. E eu tenho apoio de Abiatar. Você sempre vai viver em negação. E você então nunca vai ser pessimista. Se Adonias fosse pessimista e dissesse, isso é maldade, é o meu orgulho, eu quero ser rei, e eu vou passar por cima do meu pai, rei Davi, e do meu irmão Salomão, e de Deus, eu vou passar por cima porque eu quero. Se ele tivesse sido pessimista o suficiente para ver a maldade, mas ele não viu. Se você não vê isso, você nunca vai ver a grande alegria da salvação. Porque se você não vê o buraco que você estava, você nunca vai ver a grandeza do Salvador que te salvou. E ela diz, se você ver, você vai passar a ser aquela pessoa que pode olhar para toda a realidade terrena como lixo, como o apóstolo Paulo disse que viu. Porque ele foi pessimista o suficiente sobre ele. Eu, o principal dos pecadores, graças a Deus por Jesus Cristo. Você então não vai ser pessimista o suficiente para lidar com a realidade, nem otimista o suficiente para lidar com todas as situações da vida, como um filho de Deus. Então, você não precisa de um combo. Aqui você tem, numa única história, muito antes das pessoas acharem as biografias psicológicas importantes, você tem a chave psicológica infalível, não para você, mas para o mundo inteiro, em todas as situações, no Éden e no lugar mais escuro que você imaginar. A chave funciona em todos os corações. Vamos ficar de pé.